Me fala aí, como você chegou a esse status de pastora? Meu Deus do céu, vamos lá. Conta pra gente sua história. Eu falei assim que é uma honra ser pastora, sabia? É, isso aí Hoje mesmo. eu tava meditando e eu falei, Senhor, muito obrigado pelo privilégio. É. O pessoal fala que eu tenho chamado, mas eu acho que ser pastor não é pra qualquer um. Né? Chamado pra quem você tem? Chamado, pra me chamar. Você tá... É que Deus é que escolhe. Você tá de brincadeira. É o Senhor é que nos escolhe. Toda vez que eu vou na igreja, as pessoas falam, cara, mas eu não me sinto confortável ainda. Eu acho que pra ser pastor é uma coisa muito incrível. Eu cara. acho que você tem a ver porque você não se acha digno. Só por isso você já é. Porque eu nunca achei que eu poderia ser. Então, quem já acha que na minha opinião, é complicado. Mas, na minha opinião, né? Sim. Agora, quem fala, não, quem sou eu? Quem sou eu? Porque Deus é que vai capacitar para ser. E se a pessoa tiver o chamado e o amor, Deus ele vai levando a gente na caminhada até lá. Eu, quando era criança, criada numa família que metade, a princípio, era católica e metade espírita, a gente recebia banho de arruda e passe. E ali já se falava que eu ia desenvolver dentro do trabalho alguma coisa. Porque era a neta mais velha da minha avó que também assim, era católica, mas gostava desse negócio de rezar com a arruda, essas coisas. O pessoal antigo gostava, né? Aí com 6 anos eu comecei na igreja evangélica, porque bem no final da rua onde minha mãe mora hoje, tem uma igreja evangélica, a gente chama de igrejinha, mas o nome é Exército de Salvação. E eu comecei ali com 6 anos. E aí, do mesmo jeito que ia ali, tinha que ir no centro, né? Com as tias. Ia na igreja com as vizinhas e no centro com as tias. Já rezava para todos os deuses. Né? E aí, com 13 anos, eu deixei de ir no exército. E passei a querer ver o que o mundo tinha. Por que não pode? Sim. O que é esse mundo? O que é o mundo? Aí eu comecei a ser tão curiosa. Aí eu fui no espiritismo, fui no budismo, fui querendo saber como é que era e como é que não era. E nada daquilo tirava minhas dúvidas. Fui no catolicismo, porque minha mãe se criou no catolicismo, mas nunca ensinou a gente que tem que estar no catolicismo, então não tem como cobrar, né? Sim. Minha mãe nunca cobrou. Minha mãe fala que ela foi criada numa casa em que tinha que, mesmo com febre, ir para procissão. Minha mãe é gêmeas, então eram os 2 anjinhos da procissão, com febre ou sem febre, com chuva ou com sol, tinha que caminhar na procissão de anjinho. E aí ela falou que andava ruim, com febre, e falava assim, eu nunca vou obrigar meus filhos a ser o que eles não quiserem ser. E ela criou a gente assim, então ela nunca impôs uma religião para nós. E aí fui crescendo e fui ouvindo, mas aquela coisa da igrejinha, que Deus é bom, e que a gente tem que amar as pessoas, e que a gente tem que ajudar o próximo. Eu lembro que quando eu era jovem soldado, eu ia lá pro centro da cidade, e esse trabalho é feito até hoje. Coloca-se um caldeirão assim, num pedestal, e a gente cantava, tocando pandeiro. Olha. E as pessoas davam oferta dentro do caldeirãozinho. Que é jovem soldado? Era porque eu participava daquela igrejinha que chama Exército de Salvação, né? O nome da igreja. Então eu fui aprendendo dentro do Exército de Salvação, que é uma igreja evangélica que existe até hoje. E ela vem lá se eu não me engano, da Inglaterra. Você ouve que você tem que ajudar. Então você contribui com o Lar das Flores, que é o lugar onde tinha crianças de orfanato. Você é colaborando. Então você vai embutindo na criança a verdade do reino. E a Bíblia fala que ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que mais tarde ela não vai se desviar dele. E essa é uma verdade que eu posso dizer que eu vivi, porque eu fui ensinada a caminhar dessa maneira. Então, hoje tem coisas que eu faço que eu aprendi muito pequena, né? E aí eu aprendi na igreja, aprendi em casa, mas muita coisa eu aprendi na igreja. E aí eu fui indo. Eu sempre fui muito curiosa. Tanto é que eu não sou curiosa hoje em dia eu sou curiosa para crescimento espiritual, essas coisas, mas não sou curiosa de querer saber a vida de ninguém. E naquele tempo eu queria entender o que estava acontecendo. E aí eu comecei a pesquisar numa religião e na outra. E aí quando eu voltei para a igreja, eu estava já num quadro que hoje em dia os adolescentes estão muito, que era, não posso dizer que era depressão, porque naquele tempo não existia. Naquele tempo não. Mas eu senti uma vontade de morrer, louca. Eu não estava feliz com aquele monte de amigos que eu tinha, porque o que eu mais gostava de fazer naquele tempo, eu amava ir na Nenê da Vila Matilde, eu amava ir na Lenda de Itaquera, que eu não tinha, eu amava vir aqui no Mistura Brasileira de Santana, e ficava ali, ó, doida lá dentro, sambava até o dia raiar, saía com lixo, eu falava. Só que essa vida alegre que era, tudo que era, aquele monte de amigo, eu não era feliz. Era uma fachada. Eu me sentia muito sozinha. Eu tinha amigos que são até hoje maravilhosos para mim. Tem amigos daquele tempo, né?
Mas aquilo tudo, faltava alguma coisa. E eu não entendi o que era aquele... Tá faltando alguma coisa. E eu, quando era nova, eu ganhei uma Bíblia pequenininha que sempre ficou do lado da minha cama. E toda noite eu lia aquela Bíblia. Toda noite eu folheava aquela Bíblia. Eu não entendia quase nada, mas eu folheava. Eu tinha esse hábito de, antes de dormir, eu olhava aquela Bíblia. Até o dia que eu fui numa Assembleia de Deus. E aí, era o pastor Márcio Cruz que estava ministrando. Ele era um jovem também. E quando eu entrei, o meu cunhado que me convidou, naquela época, né? Meu ex-cunhado me convidou e falou assim pra mim, você vai ver o que vai acontecer. Eu falei, o que foi? Ele falou, o que ele estava me dizendo é que eu ia cair endemoniada, né? Porque gostava de um samba igual eu gostava. Bebia uma pinga lascada. Ele vai cair endemoniada. Eu falei, você é doido que eu vou cair lá, menino? Vamos lá. E eu fui. Quando eu entrei, eu lembro até hoje, no dia do chamado, foi esse dia. O pastor falou assim, desculpe irmãos que estão aqui, estava tocando hino, mas Deus vai parar esse culto hoje por causa de uma pessoa que está aqui. Não vai começar o culto enquanto a pessoa não vier aqui. Olha, moça, aí começou. Você fica no seu quarto, você tem uma Bíblia pequenininha que você folheia toda noite antes de dormir. E eu falei, nossa, aí contaram pro meu cunhado contou pra esse cara. Você folheia e você tem amigos de coração, mas seu desejo é morrer. Porque você tá no meio de todo mundo, mas você é infeliz no meio de todo mundo. Você sente que falta alguma coisa. E eu, meu Deus, eu não contei isso pra quem, pra ter contado pra esse homem? E eu não tava vendo o rosto dele, eu tava só ouvindo a voz. Eu tava lá bem atrás de uma pilastra, assim, bem quietinha. Escondidinha. Saia curta, decote, na igreja, de salto. E aí eu falei, meu Deus, eu não vou lá não, esse homem tá louco. O culto não começou enquanto eu não fui lá. E aí eu falo que eu não aceitei Jesus, eu corri para Jesus. Porque eu desci aquelas escadas, eu estava no mezanino. Eu lembro que eu desci as escadas chorando. E quando eu cheguei no corredor, que ele viu eu correndo assim, ele falou, ela aí, ó. Eu falei que ela estava aqui. Aí quando eu cheguei, ele falou a vida mais ainda do que ele já tinha falado. Deus tinha usado aquele homem de uma maneira para falar tudo. Coisas que só eu sabia.